Estava quase pegando no Vamos à sono quando história. meu irmão enviou uma mensagem inesperada. Confira sua localização agora. Você não está na residência da Melissa. Esse não é o endereço dela. Saia daí imediatamente. Fitei a tela do celular. As palavras pareciam não ter lógica. Obviamente eu estava na casa da Melissa. Já fazia 3 horas que eu chegara. Havíamos comido pizza, visto filmes, feito as unhas. Os pais dela tinham se despedido por volta de 1 da manhã. Eu estava deitada no quarto de hóspedes, com as paredes pintadas de roxo e a coleção de pôsteres antigos que ela havia me apresentado ao chegar. A mensagem só podia ser um equívoco. Talvez Dylan estivesse embriagado, ou o aparelho dele tivesse sido invadido. Meu irmão não costumava mandar alertas misteriosos às 11h30 da noite. Aos 23 anos, ele trabalhava com cibersegurança e vivia a 2 horas dali, na capital. Nossa troca de mensagens acontecia no máximo uma vez por semana, quase sempre sobre assuntos banais. Aquilo era totalmente fora do padrão dele. Abri o aplicativo de compartilhamento de localização que nossos pais nos obrigaram a instalar depois que nossa prima sumiu por 8 horas numa festa universitária. O mapa carregou devagar, até que o pontinho azul surgiu numa rua desconhecida. Terraço Pinewood, número 2847. Mas Melissa morava na Alameda Oakmont. Eu já tinha estado lá 2 vezes antes, nas festas de aniversário do Fundamental. O endereço dela era 156 da Alameda Oakmont. Eu tinha certeza absoluta disso. Até memorizei porque coincidia com a senha do meu armário. Outra mensagem chegou de Dylan. Natalie, estou falando sério. Esse endereço pertence a um homem chamado Howard Finch. Acabei de consultar os registros imobiliários. Onde você acha que está exatamente? Minhas mãos começaram a estremecer. Sentei na cama e observei o quarto com outros olhos. As paredes roxas, de repente, pareciam mais sombrias. Os pôsteres antigos pareciam deslocados. Um era de uma banda chamada The Remnants, que eu nunca tinha escutado. Outro exibia um filme de 1987, com atores completamente desconhecidos. Melissa era apaixonada por pop atual e blockbusters de heróis. Por que ela teria esses cartazes velhos? Peguei minha bolsa de pernoite ao lado da cama e tirei o carregador, tentando manter a cabeça fria. Talvez a família de Melissa tivesse trocado de casa e ela não tivesse mencionado. Mudanças acontecem com frequência, mas ela teria comentado algo tão relevante. Sentávamos juntas no almoço todos os dias. Ela mesma me convidou para dormir lá na véspera, dizendo que os pais finalmente permitiam visitas depois que suas notas melhoraram. Respondi a Dylan. Talvez tenham se mudado há pouco tempo. Tenho certeza de que estou na casa da Melissa. Cheguei aqui com ela depois da aula. 3 pontinhos surgiram logo em seguida. Depois a resposta. Me liga imediatamente. Não fale nada em voz alta. Apenas escute. Apertei o ícone de chamada com dedos gelados. Ele atendeu no primeiro toque. Sua voz soava tensa e contida. Nath, preciso que você mantenha a calma e confie em mim. Estou monitorando sua localização desde o início da noite porque a mãe pediu. Seu ponto está fixo nesse endereço desde 6 da tarde. Pensei que o aplicativo estivesse com erro, então consultei os registros de propriedade. Howard Finch, 48 anos, é o proprietário da casa há 8 anos. Nenhum outro morador registrado. Mas eu estou na casa da Melissa. Sussurrei quase sem som. Vim junto com ela. A mãe dela abriu a porta. Jantamos com os pais dela. Eles estão dormindo no andar de cima agora. Natalie, preste muita atenção. A voz dele ficou ainda mais cortante, como se tentasse conter o pânico. Quero que você me conte exatamente o que aconteceu desde o fim das aulas hoje. Fechei os olhos e tentei reconstruir a tarde. Melissa me encontrou no armário depois da última aula. Estava empolgada com a noite do pijama. Comentou que o pai faria sua pizza caseira especial. Caminhamos juntas até o estacionamento, mas não pegamos o ônibus. Ela disse que a mãe viria nos buscar porque a casa ficava muito longe da rota escolar. Um sedã azul estava esperando. Uma mulher de cabelos escuros ao volante. Ela sorriu e acenou para nós. Entrei no banco traseiro ao lado de Melissa. Dirigimos por uns 20 minutos, conversando sobre a prova de história que tínhamos ido mal. A mulher ao volante permanecia silenciosa, olhando para nós pelo retrovisor de vez em quando. Agora que refletia, nunca tinha visto seu rosto direito. A mulher que dirigia, falei devagar. Não consegui enxergá-la bem. E o homem que abriu a porta quando chegamos estava com um boné bem baixo. Ele disse que era o pai da Melissa, mas nunca confirmei de verdade se eram os pais dela. Exato, completou Dylan. Natalie, onde está a Melissa neste momento? Levantei-me, pernas bambas. Ela foi pegar água para nós há uns 10 minutos. Disse que voltava logo. O silêncio do outro lado durou demais.
Depois ele falou com palavras lentas e precisas. Preciso que você examine esse quarto com atenção. Observe tudo de verdade e me diga o que enxerga. Girei devagar, analisando cada detalhe. A cama estava arrumada com uma colcha florida que parecia madura demais para uma adolescente. A cômoda tinha uma fina camada de poeira, como se ninguém a usasse há tempos. A porta do armário estava entreaberta, e dava para ver que estava completamente vazio. Sem roupas, sem sapatos, sem nada. Meu estômago virou. Na mesinha de cabeceira havia uma foto emoldurada. Peguei-a com mãos trêmulas. Mostrava uma família, casal e uma adolescente, todos sorrindo para a câmera. Mas a garota da imagem não era Melissa. Era mais nova, talvez 13 ou 14 anos, cabelo mais claro, feições diferentes. E a foto parecia antiga, de muitos anos atrás. Dylan, tem uma foto aqui. Não é a Melissa. Não faço ideia de quem são essas pessoas. Saia dessa casa agora, ordenou ele, voz afiada. Urgente. Não se preocupe com educação. Não se despeça. Apenas pegue sua bolsa e vá embora. Já estou acionando a polícia para esse endereço, mas você tem que sair imediatamente. Peguei minha mochila e caminhei até a porta do quarto. Minha mão tocou a maçaneta quando ouvi passos no corredor. Alguém subia as escadas. Passos pesados. Definitivamente não eram os passos leves de Melissa. Recuei, coração disparado na garganta. Alguém está vindo, sussurrei no telefone. Dylan, alguém está subindo. Tem alguma janela? Perguntou ele na hora. Dá para escapar por uma janela? Olhei para a janela do outro lado. Abria para o quintal. Provavelmente uma queda de 3 metros, mas tinha grades. Grades que pareciam apenas decorativas quando cheguei. Parte do estilo da casa. Agora pareciam exatamente o que eram. Barras de prisão. Tem grades na janela, não consigo sair. Os passos pararam diante da porta. A maçaneta começou a girar devagar. Natalie, você ainda está acordada? Era a voz do homem que nos recebeu na entrada horas antes. A voz que eu achei ser do pai da Melissa. Agora percebia algo estranho, um tom forçado, artificial por trás da gentileza. Pensei que talvez precisasse de cobertores extras. Esse quarto fica bem frio à noite. Não consegui responder. Minha voz desapareceu. A garganta travou de pavor. Dylan falava algo no meu ouvido, instruções urgentes que eu mal conseguia absorver. A porta se abriu. O homem estava na entrada. Desta vez vi seu rosto com clareza. Final dos 40 anos, cabelo grisalho, óculos. Parecia um pai comum, talvez professor ou contador, exceto pelos olhos. Frios e calculistas enquanto me encaravam. Você está ao telefone? Observou calmamente. Isso não é conveniente. Com quem está falando? Recuei até encostar na parede oposta, segurando o celular como se fosse uma defesa. Meu irmão. Ele já está chamando a polícia. Eles estão vindo para cá. A expressão dele permaneceu idêntica. Seu irmão Dylan, o especialista em segurança cibernética que mora em Seattle. Sim, sabemos tudo sobre o Dylan. Estamos planejando isso há bastante tempo, Natalie. As rotinas de toda a sua família, seus hábitos, seus vínculos. Melissa foi extremamente útil coletando essas informações. O quarto pareceu girar. O que você quer dizer? Onde está a Melissa? Melissa está exatamente onde deve estar. Lá embaixo, conversando com minha esposa sobre todas as coisas agradáveis que vocês, garotas, vão fazer juntas. Ela é uma amiga muito leal. Sua Melissa, sempre disposta a colaborar com a família quando necessário. Ele entrou no quarto e percebi que escondia algo atrás das costas. Veja bem, Melissa é nossa filha. Nossa filha de verdade. Não, a garota daquela foto... Aquela era nossa primeira filha, Rebecca. Ela fugiu há 6 anos. Tinha 15. Partiu o coração da mãe dela. Estamos tentando preencher esse vazio desde então, mas tem sido muito difícil. Rebecca era única, perfeita. Pensamos que, se encontrássemos a substituta ideal, alguém com o mesmo caráter e inteligência, poderíamos voltar a ser completos. Eu mal conseguia respirar, mal conseguia entender o que ouvia. Melissa era filha deles. Mas Melissa e eu éramos amigas desde o primeiro ano. Tínhamos aulas juntas, almoçávamos juntas todos os dias. Ela me contara sobre a família, o irmão caçula chato, as regras rígidas dos pais. Tudo mentira. A polícia está a caminho, consegui dizer tentando firmar a voz. Meu irmão passou o endereço para eles. Vão chegar a qualquer momento. O homem sorriu, mas o sorriso não alcançou os olhos. Tenho certeza que sim. Mas quando chegarem, você será apenas uma adolescente passando a noite na casa da amiga. Uma amiga cuja família você conhece há anos, cuja casa já visitou várias vezes. É isso que todas as suas mensagens e publicações vão mostrar. Melissa foi muito cuidadosa criando esse histórico. Conversas forjadas,
fotos de eventos que nunca existiram. Rastros digitais são fáceis de fabricar quando se sabe como fazer. Ele trouxe a mão de trás das costas, revelando uma seringa. Isso só vai te ajudar a relaxar, te deixar mais tranquila enquanto organizamos tudo. Você vai ficar conosco por um tempo, nos ajudar a formar uma família novamente. Se cooperar, se conseguir se tornar a filha que precisamos, tudo ficará bem. Rebecca também resistiu no começo, mas acabou entendendo, ou teria entendido se não tivesse fugido. Meu telefone ainda estava no ouvido. A voz de Dylan gritava orientações que eu mal escutava por causa do barulho dentro da minha cabeça. O homem avançou mais um passo. Olhei ao redor desesperadamente procurando qualquer coisa que pudesse servir de arma. A luminária estava longe. Minha bolsa perto da porta, fora de alcance. A única coisa ao meu alcance era a foto emoldurada. Agarrei-a e atirei com toda a força no rosto dele. O vidro explodiu contra a testa, fazendo-o recuar com um palavrão. Sangue escorreu do corte acima da sobrancelha. Corri para a porta, mas ele se recuperou rápido demais. A mão dele agarrou meu braço, dedos cravando com força. Gritei com toda a potência dos pulmões um som que rasgou minha garganta. "Richard, ela está resistindo!" gritou ele em direção à escada. "Traga a Melissa aqui para cima!" Debati-me no aperto, tentando me soltar. Mas ele era muito mais forte. Empurrou-me contra a parede, a seringa ainda na outra mão, aproximando-se do meu pescoço. Então, ouvi algo que fez nós dois congelarmos. Sirenes. Várias sirenes se aproximando rapidamente. O rosto dele se transformou, a calma dando lugar à fúria. "Sua menina idiota sabe o que acabou de fazer? Passamos meses planejando isso. Meses de Melissa ganhando sua confiança. Isso deveria ser perfeito. Solte a Howard." Veio a voz de uma mulher pelo corredor. Olhei e vi a mulher do carro, a que fingiu ser a mãe de Melissa, mas agora com o rosto distorcido de raiva e de medo. "A polícia está aqui. Acabou. Solte-a e talvez possamos salvar alguma coisa." "Não acabou", retrucou ele apertando ainda mais meu braço. "Ainda dá para consertar. Podemos explicar. Podemos..." "Pai, para." Outra voz interrompeu. Olhei além da mulher e vi Melissa no topo da escada. Mas não era a Melissa que eu conhecia. O rosto estava pálido, os olhos inchados de choro. "Pai, por favor, não aguento mais. Não consigo continuar mentindo. Não consigo continuar machucando pessoas." "Melissa, vá para o seu quarto", ordenou a mulher rispidamente. "Isso não é da sua conta." "É sim." A voz dela falhou. "É da minha conta porque sou eu quem precisa conviver com o que fizemos. Sou eu quem tem que fingir ser amiga das pessoas só para vocês tentarem substituir a Rebecca. Mas ninguém consegue substituir a Rebecca. Ela foi embora e nunca mais volta. Sequestrar garotas aleatórias não vai mudar isso. As sirenes estavam bem próximas agora. Luzes vermelhas e azuis dançavam pelas janelas, iluminando as paredes em cores alternadas. Portas de carros bateram. Vozes gritavam ordens. "Polícia! Cercamos a residência! Saiam com as mãos à vista!" O aperto de Howard afrouxou só um pouco. Foi suficiente. Soltei-me e corri para a escada, tropeçando em Melissa e na mulher. Quase caí descendo os degraus, mas me segurei no corrimão. A porta da frente estava trancada e minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia abrir. Quando finalmente cedeu, saí correndo para o ar gelado da noite. Policiais estavam por toda parte, armas apontadas, gritando para eu me abaixar e mostrar as mãos. Caí de joelhos na entrada da garagem, erguendo o telefone acima da cabeça. Uma policial correu até mim e me puxou para trás de uma viatura. "Você é Natalie Armstrong?" perguntou mão firme no meu ombro. "Está machucada?" Balancei a cabeça sem conseguir falar. Meu corpo inteiro tremia sem parar. A policial falava no rádio pedindo uma ambulância, informando que a vítima estava segura. Outros agentes avançaram para a casa, ordenando que os ocupantes saíssem. Vi a porta da frente se abrir devagar. A mulher saiu primeiro, mãos erguidas, expressão vazia. Depois Howard, sangue ainda escorrendo do corte na testa. Foi algemado na hora, forçado ao chão. Leram os direitos para os dois. Enquanto eu estava sentada atrás da viatura, enrolada num cobertor que alguém jogou sobre meus ombros, a voz de Dylan veio do celular que eu ainda segurava. Tinha esquecido que a ligação continuava aberta. "Nat, você está bem? Fala comigo." "Estou bem", consegui responder. "Consegui sair. Estou segura." "Graças a Deus." "Graças a Deus." "Não desliga, tá? Fica na linha comigo até a mamãe e o papai chegarem." Liguei para eles assim que acionei o 190. Assenti, mesmo sabendo que ele não podia ver. Outra pessoa saiu da casa, escoltada por 2 policiais. Melissa caminhava devagar, cabeça baixa, mãos atrás das costas. Ao passar pela viatura onde eu estava, ela olhou para mim.
Nossos olhares se cruzaram por um instante. Não havia desafio nem raiva na expressão dela. Apenas cansaço e talvez um leve alívio. A policial perguntou se eu precisava de atendimento médico. Balancei a cabeça novamente. Não tinha ferimentos físicos. Só estava despedaçada por dentro de maneiras que ainda não conseguia expressar. Mais viaturas chegaram. Depois uma ambulância. Depois detetives à paisana. Uma delas, mulher de cabelo grisalho curto, agachou-se ao meu lado e se apresentou como detetive Lívia Ramos. Perguntou se eu estava preparada para responder algumas perguntas. Sua voz era gentil, profissional. Contei tudo desde o convite para o pijama. Minha voz saiu mecânica, como se eu recitasse fatos sem emoção, porque sentir qualquer coisa me destruiria completamente. A detetive gravou a declaração no celular, assentindo de vez em quando, pedindo esclarecimentos. Quando terminei, ela se sentou nos calcanhares e me olhou com uma expressão difícil de interpretar. Natalie, você precisa saber de uma coisa. Não é a primeira vez. Os Finches estão sendo investigados há meses. Tínhamos suspeitas, mas faltavam provas concretas. Melissa, a filha deles, nos procurou há 3 semanas. Disse que queria sair, que não suportava mais viver daquele jeito. Está colaborando conosco desde então, mas precisávamos de evidência sólida de uma tentativa real. Hoje à noite era para ser essa prova. Encarei-a. Quer dizer que vocês sabiam? Sabiam que iam tentar me levar? Sabíamos que estavam planejando algo. Melissa nos avisou que escolheram um alvo, uma aluna da escola dela que se encaixava no padrão desejado. Mas ela só pôde revelar o nome hoje à tarde, porque só descobriram quem seria à tarde. Tínhamos equipes preparadas para agir assim que confirmássemos a localização pela ligação do seu irmão. Você nunca correu tanto risco quanto sentiu. Estávamos acompanhando tudo de perto. As palavras demoraram para fazer sentido. Quando fizeram, uma onda de raiva atravessou o medo e o choque. Então eu fui usada como isca. Vocês me usaram como isca sem me avisar? A expressão da detetive endureceu um pouco. Não podíamos te contar porque isso poderia mudar seu comportamento. Os Finches são extremamente cautelosos, paranoicos. Se Melissa tivesse te alertado antes, ou se você soubesse que estávamos vigiando, eles perceberiam algo errado. Cancelariam o plano e voltaríamos ao ponto de partida. Sem prova de crime consumado, não conseguiríamos prendê-los e eles escolheriam outra vítima mais tarde. Eu poderia ter me ferido. Aquele homem tinha uma seringa. Ia me drogar. Estávamos a 30 segundos de invadir quando você correu para fora. Você nunca ficou fora do nosso alcance. Tínhamos câmeras térmicas mostrando exatamente a posição de cada pessoa na casa. No instante em que houvesse perigo real, teríamos entrado. Meus pais chegaram nesse momento. O SUV da minha mãe parou bruscamente atrás das viaturas. Ela saltou antes mesmo do carro parar completamente e correu até mim. Meu pai veio logo atrás. Me abraçaram com força e foi aí que finalmente desabei em choro. Soluços profundos que sacudiam meu corpo inteiro e que eu não conseguia controlar. Minha mãe repetia alguma coisa sem parar. Palavras que eu não entendia através do meu próprio choro. Meu pai conversava com a detetive Ramos, voz carregada de raiva contida. Ouvi pedaços. Consentimento, menor de idade, advogados, completamente inaceitável. Dylan ainda estava na linha. Meu pai pegou o telefone, falou com ele brevemente e encerrou a chamada. As horas seguintes foram um borrão. Depoimentos, exame médico, atendimento às vítimas. Fomos levados à delegacia, onde repeti a história várias vezes para pessoas diferentes. Cada relato tornava tudo menos real, como se eu estivesse narrando algo que aconteceu com outra pessoa. Meus pais ficaram ao meu lado o tempo todo. Minha mãe segurando minha mão, o maxilar do meu pai tão travado que parecia que os dentes iam quebrar. Por volta das 3 da madrugada, a detetive Ramos voltou com novas informações. Os Finches faziam isso há anos, desde que a filha biológica deles, Rebecca, fugiu. Rebecca foi localizada depois, vivendo com amigos em outro estado. Recusou-se a voltar, conseguiu emancipação aos 16 anos e cortou todo o contato com os pais. A perda destruiu algo em Howard e Diane. Convenceram-se de que poderiam recriar o que perderam, buscando garotas que lembrassem Rebecca e moldando-as como filhas substitutas. Melissa não era filha biológica deles de jeito nenhum. Foi a primeira abdução bem-sucedida, levada aos 11 anos num shopping de outro estado. Seu nome verdadeiro era Melissa Thornton e estava desaparecida desde então. Os Finches a mantiveram isolada no primeiro ano, educando-a em casa, destruindo sistematicamente sua identidade original e reconstruindo-a como filha deles. Quando a matricularam na escola pública, ela já estava tão condicionada que representava o papel perfeitamente. Mas Melissa nunca esqueceu quem era de verdade. Apenas aprendeu a sobreviver fingindo. Ao longo dos anos, viu os pais tentarem o mesmo com outras garotas.
A maioria das tentativas fracassou antes de chegar ao estágio em que eu cheguei. As garotas desconfiavam, os pais intervinham, ou os Finches decidiam que o alvo não servia. Mas houve 2 outras que chegaram tão longe quanto eu. Uma escapou após 3 dias. A outra ficou 2 semanas antes de conseguir pedir socorro. A detetive nos mostrou fotos dessas garotas, hoje jovens adultas, ainda lidando com as cicatrizes. Olhando para elas, vi meu próprio medo refletido. Poderíamos ter sido irmãs na experiência de sermos escolhidas, avaliadas e quase engolidas pela fantasia dos Finches. Melissa é a peça fundamental para mantê-los presos por muito tempo, disse a detetive. Ela concordou em testemunhar sobre tudo: o sequestro, o condicionamento, as outras tentativas. Com o depoimento dela e o que aconteceu esta noite, podemos acusá-los de múltiplos sequestros, tentativas de sequestro, maus tratos a menor e conspiração. Eles nunca mais verão a rua. E o que acontece com Melissa? Perguntou minha mãe. Ela também é vítima. Tem 18 anos agora. É adulta legalmente. Estamos ajudando a localizar a família biológica. Mas depois de 7 anos isso é difícil. Vai precisar de terapia por anos, provavelmente para o resto da vida. Mas está decidindo fazer o certo agora, mesmo que isso signifique testemunhar contra a única família que conheceu durante a maior parte da infância. Pensei em Melissa parada no alto da escada, rosto pálido, dizendo ao pai para parar. Ela poderia ter ficado calada, poderia ter deixado acontecer, mas falou, mesmo sabendo que destruiria a única vida que tinha. Isso exigia uma coragem que eu não sabia se teria. Saímos da delegacia quando o sol começava a nascer. Meu pai dirigiu para casa em silêncio. Minha mãe no banco da frente, eu deitada no banco de trás, embrulhada no cobertor da polícia. Não conseguia parar de tremer, mesmo sem frio. Meu telefone vibrava sem parar com mensagens de Dylan, checando como eu estava a cada poucos minutos. Amigos da escola de algum jeito descobriram e minhas redes estavam lotadas de mensagens que eu não conseguia ler. Em casa, minha mãe me fez tomar banho enquanto ficou no banheiro, sentada na tampa do vaso, conversando comigo através da cortina. Apenas assuntos leves, como o que faríamos no café da manhã e se precisávamos ir ao supermercado. Coisas comuns que pareciam absurdamente distantes da realidade que eu tinha vivido. Deitei na minha cama, no meu quarto, e não consegui dormir, apesar do cansaço extremo. Toda vez que fechava os olhos, via o rosto de Howard, a seringa na mão dele, a expressão vazia de Melissa enquanto me levava para aquela casa. Minha mãe acabou entrando e deitou ao meu lado, sem falar nada, apenas ficando ali. A escola ficou impossível na semana seguinte. Meus pais me mantiveram em casa e ninguém questionou. A imprensa pegou a história em poucos dias e a casa dos Finches apareceu em todos os noticiários. Repórteres ligavam sem parar até meu pai trocar nosso número. A escola mandou uma psicóloga para conversar comigo em casa. Ela era simpática, mas não ajudava muito. Como orientar alguém que foi escolhida para substituir uma garota desaparecida por uma família que já tinha sequestrado uma criança com sucesso? Não existia manual para isso. Dylan veio de carro de Seattle e ficou alguns dias. Não tentou falar sobre o ocorrido. Em vez disso, configurou um novo celular para mim com proteção máxima. Mostrou como blindar minhas redes sociais e me explicou sobre rastros digitais e segurança online. Coisas práticas que me deram um mínimo senso de controle novamente. A audiência preliminar foi marcada para 3 semanas depois. Meus pais contrataram um advogado especializado em vítimas que explicou o processo, o que eu precisaria fazer, como o sistema funcionava. Eu teria que testemunhar no julgamento, mas para a audiência inicial, meu depoimento escrito bastaria. O depoimento de Melissa foi o ponto central da acusação. Ela participou por videoconferência, rosto pixelado para proteção. Assisti da sala reservada para vítimas, enquanto ela descrevia calmamente, com precisão, 7 anos de cativeiro, como os Finches apagaram sistematicamente Melissa Thornton e construíram uma nova filha, as outras garotas que tentaram capturar, as que escaparam e as que nunca chegaram tão longe, como a usaram para se aproximar de mim, descobrir minha rotina, identificar meus pontos fracos. A voz dela nunca tremia. Falava como quem lê uma lista de tarefas, totalmente desconectada do horror que narrava. Percebi que ela precisava se desligar para sobreviver. Sentir o peso total do que fizeram com ela a teria destruído. Os Finches estavam à mesa da defesa, parecendo menores e mais velhos do que eu lembrava. Diane chorou durante todo o depoimento. Howard permaneceu impassível. Em certo momento ele virou e olhou diretamente para mim. Forcei-me a sustentar o olhar. Eu não era mais a vítima dele. Eu tinha escapado. O juiz decidiu que havia provas suficientes para ir a julgamento e negou fiança, citando risco de fuga e perigo à sociedade. Howard e Diane permaneceram presos.
Enquanto eram retirados, Diane virou-se e gritou para a imagem de Melissa no monitor. Sua ingrata! Depois de tudo que fizemos por você, nós te salvamos. Te demos uma família de verdade. Os oficiais tiveram que contê-la fisicamente, enquanto ela tentava avançar para a tela. Howard saiu em silêncio, rosto sem expressão. Depois da audiência, o advogado perguntou se eu queria falar com Melissa pessoalmente. Ela estava numa sala de reuniões, disposta a conversar se eu me sentisse preparada. Não tinha certeza, mas disse que sim. Melissa estava sentada à mesa quando entrei, vestindo calça jeans e um moletom que eu nunca tinha visto. O cabelo estava mais curto, num corte moderno que a fazia parecer diferente, mais velha, mas ela mesma, quem quer que fosse. Oi, disse ela hesitante. Oi, respondi, sentando na frente dela. Ficamos em silêncio por um instante. Desculpa, disse ela finalmente. Sei que não é suficiente. Sei que não conserta nada. Mas me desculpa de verdade. Eu deveria ter encontrado outra saída. Deveria tê-los parado antes. Você tinha 11 anos quando te levaram, falei. Você era criança. Sobreviveu da única forma possível. Isso não torna o que fizeram comigo culpa sua. Não torna certo o que eu fiz com você. Eu te levei para aquela casa. Menti para você por meses. Ajudei a te escolher porque você se encaixava no padrão que lembrava Rebecca. Inteligente, gentil, confiante. Eu sabia o que eles pretendiam e mesmo assim fiz. A voz dela falhou nas últimas palavras. Por que você decidiu pará-los agora? Ela ficou quieta por um longo tempo. Porque me vi em você. O jeito que você confiava em mim sem desconfiar. O jeito que você não fazia ideia do que estava por vir. 7 anos atrás eu era exatamente assim. Fui para casa com alguém que pensei ser a mãe de uma amiga. E tudo que eu conhecia desapareceu. Não podia deixar que fizessem isso com outra pessoa. Não de novo. Não quando eu finalmente tinha como impedir. A detetive disse que você procurou a polícia semanas antes. Procurei, mas demorei muito para criar coragem e quase desisti várias vezes. Os Finches são a única família que eu lembro claramente. Meus pais biológicos são como figuras de um conto que alguém me contou uma vez. Não me lembro mais deles de verdade. Escolher denunciá-los significava escolher ficar sem ninguém. E agora? O que acontece com você? Não sei ainda. Meus pais biológicos querem me conhecer, mas tenho 18 anos, a decisão é minha. Posso tentar reconectar com eles ou começar do zero em outro lugar. O Ministério Público disse que existe um fundo para vítimas que ajuda com terapia, moradia e estudos. Talvez eu consiga construir uma vida normal, seja lá o que isso signifique. Você lembra do seu nome verdadeiro antes deles mudarem? Ela deu um sorriso triste. Melissa é meu nome verdadeiro. Essa é a parte curiosa. Eles nem trocaram isso. Só mudaram o resto. Sobrenome, passado, personalidade. Mantiveram Melissa porque a mãe da Diane se chamava Melissa. Era para ser uma homenagem. Conversamos por mais 1 hora. Não sobre trauma, nem processo, nem julgamento. Só sobre coisas simples. Ela perguntou da escola, das aulas que tínhamos juntas, dos professores e colegas. Contei sobre a prova de matemática que nós duas tiramos nota baixa. Sobre os testes para a peça do clube de teatro no mês seguinte. Ela escutava como quem ouve falar de uma vida que poderia ter sido sua em outra realidade. Quando nos despedimos, ela me abraçou. Foi rápido e meio desajeitado, mas sincero. Obrigada por não me odiar, murmurou. Eu odeio o que aconteceu, respondi. Mas não odeio você. Você também foi vítima. Ela assentiu, sem parecer muito convencida, mas aceitando as palavras. Observei ela se afastar com seu advogado de apoio e percebi que talvez nunca mais a visse. Nossas vidas se cruzaram no momento mais escuro, mas agora seguiriam rumos diferentes. O julgamento demorou 8 meses para começar. Testemunhei por 2 dias, guiando o júri por tudo o que aconteceu naquela noite. O advogado de defesa tentou sugerir que eu tinha interpretado mal a situação, que os Finches só queriam ajudar, e eu entrei em pânico sem motivo, mas as provas eram esmagadoras. As grades nas janelas, a seringa, o histórico de outras vítimas, o depoimento de Melissa. O júri deliberou menos de 6 horas. Culpados em todos os crimes. Howard recebeu 35 anos. Diane, 28. Ambos seriam idosos quando saíssem. E com os recursos provavelmente negados, era quase certo que nunca sairiam. No dia da sentença, pela primeira vez desde aquela noite, senti alívio de verdade. Não foi um fechamento mágico. O trauma não desapareceu, mas era justiça. E isso importava. Comecei terapia com uma especialista em sequestro e traumas graves. Ela me ajudou a entender que a hipervigilância, a dificuldade de confiar e os pesadelos eram reações normais a uma situação anormal. Ensinou-me técnicas de enfrentamento e me ajudou a processar não só o que aconteceu,
mas também o que quase aconteceu. Me formei no ensino médio no tempo certo, algo que duvidei conseguir depois daquela noite. Dylan veio à cerimônia, sentando-se com meus pais na primeira fila. Escolhi uma universidade a 3 horas de distância, longe o suficiente para me sentir independente, perto o suficiente para voltar quando precisasse. Meus pais queriam que eu ficasse na cidade, mas acabaram aceitando que eu precisava provar para mim mesma que ainda podia seguir em frente, que ainda conseguia confiar no mundo o bastante para viver nele. Melissa me mandou um cartão de formatura. Dentro havia um bilhete curto. Obrigada por ter sido forte o suficiente para sobreviver. Estou tentando fazer o mesmo. Começo a faculdade comunitária no outono. Quem sabe nós duas consigamos no final das contas. Guardei o cartão na gaveta da escrivaninha. Um lembrete de que sobrevivência tem muitas formas. No aniversário daquela noite, no ano seguinte, voltei ao terraço Pinewood. A casa dos Finches estava vazia, com placa de venda no jardim. Sentei no carro do outro lado da rua e fiquei olhando para ela, tentando encaixar aquela residência comum de subúrbio com o pesadelo que ela abrigou. Uma senhora passou passeando com o cachorro e acenou. Uma criança pedalou na bicicleta. A vida cotidiana seguia ao redor daquele lugar onde algo horrível quase me aconteceu. Percebi que é assim que a recuperação acontece. Não com uma transformação dramática ou um momento de epifania, mas com o lento acúmulo de dias comuns. Dias em que fui para a aula, reclamei dos professores e comi comida ruim do refeitório com amigos que não sabiam minha história. Dias em que o que vivi era parte de mim, mas não definia tudo o que eu era.